Olá, muito prazer. Meu nome é Felipe Rodrigues Coutro, eu tenho 33 anos. Já atuo na área da segurança do trabalho há pouco mais de 13 anos, então minha carreira já na segurança do trabalho é bem longínqua. Minha formação basicamente fiz engenharia de produção, com ênfase em serviços, que me trouxe uma bagagem muito bacana, tanto na parte de gestão, controle, KPIs, a questão de formulação de planilhas, gerar dados para tomadas de decisão. Então a engenharia de produção me trouxe essa bagagem que eu utilizo, né, na minha profissão, na minha vida, em todos os segmentos que eu atuo. Fiz a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, que sempre foi meu objetivo. Desde quando eu me formei como técnico em segurança do trabalho e técnico em meio ambiente, o meu objetivo sempre foi fazer uma graduação em engenharia para depois poder fazer a pós em engenharia de segurança do trabalho. Então eu tive que me desdobrar de várias maneiras para conseguir realizar esse tipo de demanda. Sempre gostei da área da segurança do trabalho porque já faz parte da minha vida. A segurança do trabalho faz parte da minha história, da minha família. Meu pai teve um acidente de trabalho na Volkswagen, onde ele perdeu o dedo indicador. Então, desde aquele momento, eu sempre gostei e me apaixonei pela área da segurança, muito mais para fazer uma preservação da vida dos colaboradores, dos funcionários e poder ajudar mesmo. Então, eu tenho essa formação como algo, não só formação profissional, mas também como da minha índole, do meu caráter, da minha vida. E minha trajetória profissional começou um pouquinho tarde, cedo, né? Tarde na segurança, mas cedo na vida. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu era aprendiz numa rede de fast food bem famosa, aonde me moldou bastante. Então eu aprendi a dar valor ao trabalho, à linha de produção, à organização, a como funciona uma linha Kanban, né? Onde um depende do outro para poder fazer o produto final. Então eu trago a minha primeira experiência profissional como algo muito gratificante, muito valioso em minha vida. Não é denegrindo em nenhum momento, e sim valorizar a profissão, porque foi um aprendizado muito grande. Depois disso, eu trabalhei como operador de máquina numa empresa de bairro mesmo, máquinas injetoras. E foi ali também que, não só essa parte do meu pai, da minha família, que teve esse acidente, mas também ali eu vi uma oportunidade de segurança do trabalho. Lá, como é uma empresa de bairro, não tinha esse compromisso com a segurança do trabalho. Tanto é que todos os operadores de máquina nem usavam EPIs, usavam fone de ouvido para escutar música. Então, ali eu comecei a buscar algo diferente, a buscar colocar fone de ouvido, a buscar ter equipamentos de proteção. Eu fazia o pessoal usar óculos e brincava, então aí começou ali minha paixão. E quando eu fiz meus 17 para 18 anos, que eu estava terminando a escola do ensino médio, eu iniciei o curso técnico de segurança do trabalho. E quando eu estava terminando o curso técnico, eu consegui um estágio. Eu consegui um estágio numa consultoria, chamava Stars, fica no ABC, Santo André, aonde ali eu tive o primeiro contato profissional com a segurança do trabalho mesmo, né? Então, eu fui estagiário, depois eu fui efetivado e comecei a carreira ali na segurança do trabalho numa consultoria. Então eu dirigia muito, conheci vários tipos de empresas, eu fazia um trabalho muito em campo. Naquela época a segurança do trabalho mudou demais do que é agora. Então nós éramos muito mais executores do que planejadores e consultores, né? Então eu comecei nessa consultoria, depois passei para a área industrial, trabalhei na indústria, uma empresa de laminação. Fui para a área da construção civil, onde eu fiz grande parte da minha carreira, foi na construção civil, onde eu fui técnico por mais de 6 anos na construção civil. Voltei para a área industrial, passei para uma empresa logística, toda essa parte de segurança do trabalho, e atualmente trabalho na área de saúde, no ramo hospitalar, que faltava isso na minha carreira ainda, como falta também
essa parte de gestão que o SESI está proporcionando, o Senai está proporcionando. Então minha carreira basicamente foi em todos os segmentos da segurança do trabalho. Ainda não trabalhei em parte portuária, né? Mas também não é o meu objetivo. Mas todas as outras partes que a segurança do trabalho atua, eu já atuei. E tenho muito orgulho de falar isso, porque me trouxe uma bagagem muito grande. Então hoje eu consigo falar tanto com aquele colaborador que está ali na linha de frente, quanto o diretor da empresa, porque eu tenho essa bagagem já e consigo transmitir isso, tá? Então minha trajetória começou lá quando eu tinha 15 anos e atualmente, agora com 33, o meu prazer pela segurança do trabalho, o meu amor, minha paixão pela segurança do trabalho ainda é a mesma. Bom, continuando a parte do segundo vídeo, irei falar um pouco sobre a minha experiência na área da saúde e segurança do trabalho. Bom, como eu informei no primeiro vídeo, na apresentação, eu trabalhei numa consultoria de segurança do trabalho, primeiramente, onde eu fazia serviços mais executores. Era entrega de EPIs, fiscalização de equipamentos de proteção, ordens de serviço, permissão de trabalho, análise preliminar de risco e fazia a montagem também do PPRA, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que hoje virou o PGR. Naquela época ainda era bem complicado fazer essa parte de controle de risco ambiental, então nós fazíamos isso também em campo. Só que basicamente era EPIs, distribuição de EPIs, controle de EPCs, isolamento de área e também a parte de liberação de trabalho para espaço confinado. Porque naquela época a tecnologia não era igual tem agora, né? A tecnologia de hoje, com muito robô, muitos trabalhos braçais foram substituídos, né? Graças a Deus. Mas naquela época tinha muito ainda parte de espaço confinado, então nossa tarefa é basicamente essa. Passei para a parte da indústria, uma empresa de laminação, ficava em Itaquera, chamava Monte Pino, e lá era uma empresa de grau de risco 4, onde tínhamos um índice de acidente muito grande. Nossa FAP lá era 6% pelo nível de acidentes que tinha. Então lá eu já comecei a ter uma outra visão da segurança do trabalho, não só executora, mas também uma parte de gestão e controle de custos. Então ali tínhamos que tentar evitar acidentes, melhorar a nossa margem de acidente para diminuir a nossa FAP, nossa RAT. Então tínhamos uma equipe multi lá. Naquela época já trabalhávamos com equipe multi, porque trabalhávamos com o DP para evitar absenteísmo e trabalhávamos com o RH para evitar também que gerasse algum tipo de benefício no INSS, os colaboradores que tinham um acidente, e damos o suporte mesmo, né? Então nosso objetivo mudou um pouquinho. Era controlar o risco, evitar o acidente em primeiro lugar, que esse sempre vai ser o objetivo nosso, só que também fazer essa parte mais burocrática. Fui para a construção civil, onde eu trabalhei na Construcap, na Urbia, SPCom, que era o mesmo grupo. Então eu trabalhei na parte da construção civil, trabalhei em trechos de construção, trabalhei em canteiros de obra, eu trabalhei na obra do metrô, lá no Chuchuzal. Então essa questão de braçal mesmo da segurança do trabalho, eu fazia toda essa parte de execução. Na construção civil, o TST, o técnico de segurança do trabalho, ele é muito mais campo. Então, como a parte do SESMIT, da nível superior, que era enfermeiro, médico e engenheiro, eles ficam, né, fora do canteiro de obras, eles ficam no corporativo ou no prédio anexo, geralmente. Quem tinha mais contato era nós da segurança. Então, falar com o Ministério Público, falar com o sindicato, conversar com os colaboradores, toda essa parte de gestão, negociação e evitar acidentes era conosco, né? Eu também fui coordenador de SESMIT, eu fui coordenador da SPDM, no ambulatório médico, no Mogi das Cruzes. Nessa parte de quando eu fui gestor, já mudou um pouco minha visão. Eu não era mais executor, eu era planejador e controle de custos. Então eu tinha um custo anual, onde eu tinha que fazer com que esse custo anual desse para suprir todas as minhas carências durante o ano e defender depois no próximo ano a melhoria de orçamento, justificar
a compra que eu fiz, as compras, né, que eu fiz. E foi um momento muito difícil, né, porque foi uma experiência que eu tive muito gratificante, desafiador, e eu entrei muito na parte de gestão. Voltei depois para a área industrial novamente e para a área de logística, onde eu implementei a ISO, numa empresa chamada Manufract. Eu consegui implementar a ISO 45000, que era de segurança do trabalho, e a ISO 14001, que era de meio ambiente. Então, muito mais do que o gestor, eu fui também um consultor para a empresa. Trabalhava basicamente com gestão de ISO e conseguimos a ISO no primeiro ano de trabalho, já conseguimos a ISO na primeira visita. Então eu entendo que essa foi meu ápice na carreira, e faz pouco tempo, foi em 2022, de 2021 a 23 que eu tive esse ápice, né, que eu conseguimos, né, essa ISO, e foi muito gratificante e uma oportunidade maravilhosa. Hoje no hospital que eu trabalho, é um hospital de capital misto, então tem administração pública, privada, então os desafios são enormes também. Não temos uma formação de SESMIT correto, então nós somos os gestores do nosso próprio trabalho. Eu trabalho com uma equipe hoje, né, diferente das outras vezes que eu trabalhava mais sozinho. Aqui eu trabalho com uma equipe, então fazemos a questão tanto previdenciária quanto trabalhista, né? E aqui a gente tem muito mais questões de insalubridade, periculosidade para tratar, e eu tenho essa bagagem já, então eu trato isso como muito orgulho mesmo, que é fazer parte dessas empresas que eu trabalhei. E todas que eu fui, sempre saí com a porta aberta, porque sempre fiz um grande trabalho e sempre fui muito reconhecido por isso. Bom, chegamos na última etapa da entrevista por vídeo. Vou falar um pouco sobre as questões de reuniões e ações organizacionais. E como eu disse nos vídeos anteriores, né, já fui gestor também de SESMIT, fui coordenador do SESMIT. Então, a participação do SESMIT em grandes empresas sempre teve muita visibilidade, teve muita valia. Nas empresas que eu trabalhei, a segurança do trabalho sempre foi o pilar central delas. Então, eu sempre tratei essa parte como algo que transparecesse uma segurança, uma confiança. E uma das reuniões que eu destaco aqui foi na Manufract, onde tivemos a questão da ISO implementada, que os colaboradores e tanto a parte da gestão mesmo da empresa era uma empresa muito familiar. Então tinha tinha um pouco de dificuldade em aceitar novas ideias. Então eu tinha que provar que a ideia dá certo e realmente bancar essa ideia, né? Por exemplo, a questão trabalhista. Na empresa não tinha o LTCAT. Ela tinha um laudo que chamava SB40, que era dos anos 90, e aonde o pessoal do próprio RH só fazia a reciclagem desse material. Só que com o E-Social, e a empresa precisava implementar o E-Social, tínhamos que fazer o LTCAT. Então, eu tive que defender um orçamento, né? Como eu era técnico, né, não podia atuar como engenheiro naquela empresa, por questão de compliance, eu tive que defender essa ideia. Então fazíamos reuniões e eu falava, olha, o LTCAT são fatores previdenciários, não é trabalhista, não é o laudo de insalubridade, que confundiam muito. Então eu tive que fazer várias reuniões, basicamente primeiro que era para informar, né, a parte da gestão, a parte dos líderes, que fatores previdenciários não influenciavam em fatores trabalhistas, fazer um parecer quanto a isso, informar, defender esse orçamento que tinha e conseguir organizar a empresa. A empresa em questão, ela tinha sede em 6 estados aqui no Brasil. Então, eu fazia reuniões basicamente todos os dias, porque cada estabelecimento tinha uma cultura, tinha a sua própria identificação, sua própria identidade. Então, conseguir fazer a junção desse time para um objetivo foi bem complicado e foi muito gratificante da mesma maneira, porque quando você atinge o objetivo, todo o trabalho que você teve fica palpável, fica algo que você consegue explanar depois e se orgulhar. Mas na hora que está construindo,
é algo muito difícil de você conseguir vender essa ideia. Então, as reuniões basicamente servem para isso, é alinhar, é você conseguir ter dados para melhorias futuras, é você basicamente criar uma linha de raciocínio em comum, né? Há uns anos atrás a gente falava muito do termo brainstorming, né? Chuva de ideias, né? Hoje já não cabe essa chuva de ideias. Hoje a gente tem que ter já dados para conseguir gerar ações e conseguir fazer objetivos palpáveis, né? E nós temos que fazer objetivos de 3, 5 anos, enfim. Hoje os objetivos têm que ser imediatos. Então nós temos que ter objetivos imediatos, médio prazo e longo prazo. Mas não esquecer do curto prazo, que é muito importante. Então as reuniões que nós tivemos, buscamos sempre o curto prazo a médio, que era o objetivo daquele momento. Mas nós temos que planejar sempre muito à frente, né? Não é só isso. Questões orçamentárias. Muitas reuniões de defender orçamento com dados, gerando ações, mostrando que a segurança do trabalho não é um gasto, é um investimento. Isso também é um objetivo da segurança do trabalho. Claro que, na grande maioria das vezes, pode parecer um custo muito alto um laudo, mas o que vai gerar esse laudo futuramente? Evitar processos trabalhistas, evitar complicações previdenciárias, reduzir o custo da FAP do ano. Tem empresas que a FAP consome quase 10% do orçamento bruto anual, da arrecadação bruta anual, e o objetivo nosso não é esse, não é custo, é entrar no negócio para diminuir o custo. A gente sempre vai cuidar do funcionário. Nosso objetivo principal da segurança do trabalho é a segurança do funcionário, é evitar acidentes, sempre vai ser isso. Se nós conseguimos evitar acidente zero, a burocracia vai ser segundo plano sempre, não menos importante, mas nosso objetivo sempre vai ser evitar acidente. Então as reuniões orçamentárias são importantes, mas as reuniões também com a CIPA, reunião com brigada, reunião com comissões internas, aqui no hospital temos comissão de pérfuro, então temos sim que ter reuniões com a questão governamental do ambiente, é super importante, mas sempre o objetivo vai ser evitar o acidente.